Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Hoje nós vamos falar um pouquinho, adentrar num momento aí polêmico, né? Que é e fazer uma ponte também com o site da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação. E vou dizer por quê. Lá está falando sobre a pejotização. E o que tem a ver a pejotização sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, pessoal, com o Estado de Minas Gerais? Acompanhe esse vídeo, porque eu vou dar demonstrações para vocês de que o que está acontecendo em Minas Gerais é a verdadeira pejotização. Portanto, pessoal, nós temos aí vários municípios e várias OSs e vários organismos que estão assumindo a instituição, a educação, essa atividade de fim tão importante que é o aprendizado, organizado aí por professores selecionados, contratados pelo Estado de Minas Gerais, mas que estão sendo cedidos aí, trocados, pessoal, por empresas privadas, ou por organismos privados, ou por entidades, ou por OS, do jeito que você preferir. Nós vamos tratar esse assunto aqui, porque lá no site da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação tem informação sobre esse assunto importantíssimo, denunciado aí, inclusive, pelo presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Heleno Araújo. Eu te convido para assistir comigo um pouquinho sobre esta apresentação. Vem comigo que eu vou dar instrução para vocês na tela, para você nesse momento. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, gente, quer mobilizar os profissionais da educação do Brasil contra a chamada pejotização irrestrita. Você sabe o que é isso, pessoal? São aquelas empresas que invadem as instituições públicas, né, e querem contratar os servidores como pessoa jurídica. E nessa brincadeira, o servidor perde vários direitos, como férias, por exemplo. Pessoal, perde direito a férias, a 13º salário, perde pagamento, perde aquele vínculo com a CLT, né, que é a consolidação das leis trabalhistas, perde o FGTS, o pagamento à Previdência Social, que pediria, inclusive, de se aposentar, entre outros temas importantes aí, outros direitos básicos importantes aqui. Mas essa chamada da Confederação importantíssima, e eu quero te convidar para acompanhar essa matéria importantíssima que está aqui, pessoal, no site da CUT, tá, pessoal? Da Central Única dos Trabalhadores e, mais especificamente, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Olha, os trabalhadores e trabalhadoras de educação do país, embora a maioria seja concursada, ainda não se deu conta de sua totalidade da gravidade que representa a privatização das escolas públicas, que vem sendo feita por governos municipais e estaduais paulatinamente, por meio da chamada terceirização dos serviços prestados. Essa situação, pessoal, ainda pode piorar caso o Supremo Tribunal Federal decida pela legalidade da pejotização irrestrita, em que todo e qualquer contrato de trabalho seja feito de forma, presta atenção, jurídica, transformando o trabalhador em empresa e negando a ele direitos básicos contidos na CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Então, direitos como férias, 13º salário, pagamento à Previdência Social, que dificultaria, inclusive, aí, na verdade, nem dificultaria, impediria total a sua aposentadoria. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, dentre outros, pessoal, seriam direitos aí que estariam sendo negligenciados no caso da chamada pejotização, que é transformar você em pessoa jurídica. Mas tem mais. Vai acompanhando o vídeo porque tem mais informações para vocês. Mas o que isso tem a ver com os servidores concursados? A resposta é muito simples, pessoal. Tem tudo a ver. Isso porque com a pejotização irrestrita e com cada vez mais governos aderindo à terceirização, os estados e os municípios, eles podem não se sentirem obrigados a repor os seus quadros por meio de concursos públicos. Por sua vez, empresas terceirizadas podem contratar trabalhadores como PJs, precarizando ainda mais os serviços prestados à educação pública. De um universo, pessoal, só para dar um exemplo, de 2,2 milhões de trabalhadores em educação, 52% no Brasil são servidores, 41% são concursados e em torno de 6 a 7% com outras formas de contratação, segundo o site aqui da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação.
O presidente da entidade, Heleno Araújo, já chamou atenção para isso. Ele vai afirmar que o tema da pejotização ele precisa ser dominado pela categoria e que seja debatido nos espaços escolares. Porque lá tem aluno, lá tem a comunidade escolar, tem os pais, e esse tema precisa ser apropriado pelos trabalhadores e levado, gente, para a sala de aula para esse tipo de discussão. Ele vai dizer o seguinte, acompanhe comigo, nós precisamos de muita mobilização. Os professores são os responsáveis pela formação cidadã. E para que o jovem tenha condições de ingressar no mundo do trabalho, tá, pessoal? Então os professores e professoras, eles têm um papel fundamental nesse processo, e grifo meu, de divulgação, né, pessoal, dessa pejotização e dessa perda de direitos importantes para a categoria da educação. Ele entende, pessoal, que a privatização das escolas e a pejotização dos trabalhadores da educação são temas intrínsecos que precisam ser enfrentados. A privatização da escola pública, segundo Heleno, vem sendo feita por meio de leilões, da entrega de alguns assuntos sociais privados, e ao vender para empresas o ensino, logicamente, os seus trabalhadores serão contratados de acordo com o mercado e, consequentemente, eles poderão ser pejotizados, já que os custos serão bem menores para os empregadores. Olha, gente, como é que anda essa situação no Supremo Tribunal Federal? Acompanhe comigo! Tem um ministro lá que é o Gilmar Mendes, pessoal, do STF, que decidiu no dia 14 de abril suspender temporariamente todos os processos que discutem a legalidade da chamada pejotização. Essa decisão foi tomada depois que a corte reconheceu dias antes a repercussão geral do assunto. E o que é repercussão geral? Só para você entender aí, que você que está assistindo o vídeo nesse momento. Imagina você pegar um caso, uma decisão, né, e tomar uma decisão importante que seja para o Brasil e que essa decisão ela sirva de modelo para todos os casos semelhantes, unificando aí o entendimento da justiça brasileira sobre o tema. Tá vendo por que é importante a gente discutir e, mais do que isso, entender a pejotização da educação pública brasileira? Essa uniformização, gente, se tornou necessária porque o TST já havia se posicionado contra a pejotização, o que impulsionou a Justiça Trabalhista a reconhecer o vínculo de prestadores pejotizados. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal julgou esse entendimento inconstitucional e decidiu liberar essas empresas privadas ou públicas a fazer a chamada terceirização, isto é, contratar outras empresas para realizar qualquer atividade, em vez de contratar pessoas físicas por meio de contrato assinado na carteira de trabalho. É engraçado que aqui em Minas Gerais, nós temos, né, pessoal, o processo de designação, de convocação, nós mudou o nome, né, designação sempre foi e continua sendo, mas aí mudaram para convocação, né, que na verdade não é uma convocação, parece que esse é o nome originário, e aí, pessoal, agora nós estamos vivendo aí o processo seletivo, simplificado, que nada mais é do que a continuidade dos processos de contratações anteriores, né? Então essa que é a grande questão. E nesse sentido, eu dou destaque porque milhares de trabalhadores participam todos os anos desse processo. Imagina à medida que o Estado vai abrindo mão dessas escolas estaduais, são 112 escolas aqui, por exemplo, aqui nós temos a Metropolitana ABC, Montes Claros, e tem mais uma aí que eu esqueci, mas depois eu fiz um vídeo, eu lembro vocês uma outra oportunidade, mas que foi falado lá na Assembleia Fiscaliza por ocasião da presença lá do secretário de Educação, Igor Alvarenga. Ele mesmo comentou que 112 escolas dessas 5 superintendências passariam por um processo de parceria público-privado que é diferente, claro, do processo de terceirização, mas é entregar as escolas para empresas privadas ou organizações sociais para cuidar da limpeza da escola. Então imagina isso aí, pessoal. Seria uma terceirização? Vamos ser sinceros, nós não estamos passando isso aí. E onde é que entra a pejotização nesse processo? É onde mora aí, pessoal, o perigo de você entender o que está acontecendo em Minas Gerais com milhares de escolas que estão sendo entregues, ou melhor, vendidas para os municípios. Basta lembrar que foi 1,5 bi até agora que o Estado deixou de investir na rede estadual de ensino e passou a investir nos municípios na chamada mãos dadas, né? Nesse projeto aí de municipalização das instituições de ensino. Nessa brincadeira muita gente perde e pelo visto só o governo ganha. Mas vamos continuar com o vídeo aqui porque nós temos mais informações para tratar com todos vocês.
A partir daí, pessoal, essa decisão do Supremo Tribunal Federal passou a ser usada para derrubar milhares de vínculos empregatícios reconhecidos pela Justiça brasileira. Para encerrar o vídeo aqui, para o ministro Gilmar Mendes, né, pessoal, a Justiça do Trabalho é ter ignorado decisões da Corte sobre terceirização, o que tem gerado insegurança jurídica e lotado o tribunal com recursos repetidos. Agora o Supremo Tribunal Federal decidirá se a Justiça do Trabalho é a única que pode julgar casos de fraude no contrato de prestação de serviço, se é legal contratar pessoa jurídica em vez de assinar carteira de trabalho e quem deve provar se houve fraude, ou seja, é o patrão ou é o empregado, pessoal? Eu quero saber a sua opinião. E aí, vamos trazer para Minas Gerais agora? Eu quero saber muito, gente, de vocês. Queria que você escrevesse aí, colocasse nos comentários, com base nesse vídeo que a gente fez. Hoje o canal da Educação chegando a quase 11 milhões de visualizações no estado de Minas Gerais. 11 milhões de visualizações, 117 mil inscritos. Você está esperando o quê? Faça sua inscrição no canal da Educação. Torne-se membro também, tem acesso a vídeos exclusivos do canal da Educação, assuntos relacionados à educação no estado de Minas Gerais e, por que não dizer, do Brasil também. Mas agora, eu encerro o vídeo aqui com uma pergunta para todos vocês. Se você entendeu essa questão da pejotização, e aí? Você acha que ela é positiva ou é negativa? E em que sentido ela prejudicaria os processos aqui no estado de Minas Gerais? Qual é o sentido desse projeto, né, pessoal? Qual que é a lógica desse projeto? O que está por trás disso aí? Eu queria saber a sua opinião. Não esqueça, nós temos designações no estado de Minas Gerais, milhares de pessoas participam todos os anos através do processo simplificado, esse processo de público, né, pessoal? Esse PSS, né? Processo Seletivo Simplificado, que todo ano em outubro, mais ou menos novembro, acontece, e eu quero saber o que você tem a ver com isso aí, né? Afinal de contas, será que essa pejotização vai afetar Minas Gerais? Será que isso já está acontecendo em Minas Gerais, pessoal? Coloca nos comentários e vamos discutindo aí. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.